Bom, estamos começando a segunda parte do nosso Microcap Talks com César Paiva, sócio da Real Investor. E nesse bloco, o César vai falar as duas microcaps que ele acredita que tem mais potencial pela frente. César, com você. Perfeito, Max. Eu acho que ficar falando de cases que deram certo no passado não interessa muito para o investidor, né? Acho que é legal para entender, né? Até 4, 5 anos atrás a gente comprou uma participação na Unipar. A empresa estava sendo negociada em torno... né? Unip 6. Isso, uma petroquímica. Ela estava sendo negociada em torno de R$ 3,80, R$ 4,00. Era um preço assim muito barato. Desses R$ 4,00, um ano e meio depois, logo depois o controlador tentou fechar o capital a R$ 4,40, acabou que os acionistas bloquearam, tentou a R$ 7,50, não deu certo. Nesse meio do caminho ela pagou R$ 4,60 de dividendo, quer dizer, eu tinha investido 4, em menos de 2 anos recebi R$ 4,60 de dividendo, e hoje ela está valendo em torno de uns R$ 42, né? Então, existe alguns ganhos assim extraordinários, né? Eu confesso que no momento atual está mais difícil, né? Bolsa 100 mil pontos, assim, um pouco mais de otimista, então mais difícil de encontrar grandes oportunidades, né? Mas eu gostaria de falar de duas empresas que a gente tem na carteira e tem uma boa convicção e também na linha de ensinar o investidor a pescar, né? Uma delas é a Direcional Engenharia, uma das maiores empresas do setor de construção. O ticker é DIRR3. Isso, DIR3. Essa empresa a gente tem já há quase uns 2 anos, valorizou já uns 100%, mas a gente acredita que ainda tem um bom potencial de ganho frente a várias outras oportunidades, né? Essa é uma empresa que abriu a capital em 2009, ela teve um belo de um desempenho de 2009 até 2014, era uma das empresas mais lucrativas dentro do setor de construção, talvez tinha um dos melhores retornos sobre o patrimônio, uma empresa de dono, muito bem gerida. Só que em 2014, o principal segmento que ela atuava era o Minha Casa Minha Vida faixa 1, e é um segmento que depende de orçamento do governo. O governo quebrado parou assim, de direcionar dinheiro para Minha Casa Minha Vida faixa 1, e a Direcional teve que se reinventar. Daí ela passou o foco dela a atuar no Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, 2 e 3, é um segmento que a MRV e a Tenda atuam muito bem. E ela também atuou no MAC, que é um segmento, é um apelido que deram para o média renda, alta renda e comercial. Quando a gente olha para a empresa, de 2014 para cá, Minha Casa Minha Vida vem voando, assim, o segmento está indo muito bem dentro da empresa, e o MAC ela teve uma série de dificuldades. Dificuldade para vender, teve uma série de distratos, alguns empreendimentos com margem bruta negativa, né? E em 2016 ela resolveu descontinuar o MAC, então ela está basicamente terminando todas as obras, vendendo e liquidando desse segmento e direcionando todos os esforços no Minha Casa Minha Vida, que é um segmento que está indo muito bem, que ela está com boa velocidade de venda, com boas margens, com perspectivas assim, muito boas e saudáveis. E assim, até na ideia do investidor ali pescar, né? Se você olhar o balanço agora de 2018, olhar esses últimos 2, 3 anos, você vai ver uma foto muito feia, né? Mas a gente brinca na Revés que a gente vê uma foto feia e um filme muito bonito. Como a empresa está descontinuando a área que estava trazendo problemas para ela, e que isso está acabando exatamente agora, no final de 2018, quando a gente olhar para essa empresa no ano de 2019, ela deve ter um belo de um resultado, em 2020 um resultado melhor ainda, né? Então, essa empresa hoje, ela tem um valor de mercado em torno de 1,4 bilhão. Ela está negociando pouco acima do valor patrimonial. Uma atratividade que a gente vê hoje, a Tenda, que é uma empresa que hoje está redondinha, está sendo negociada a 1,6 e a MRV 1,4. E se a gente lembrar no passado, a Direcional foi mais rentável do que a MRV e que a Tenda, a gente acha que ela pode voltar a ser a mais lucrativa desse segmento, ou pelo menos assim chegar com uma rentabilidade mais próxima, né? Então a gente acredita que em 2019 ela deve estar negociando num PL em torno de 10. E para 2020, que vai ser o ano que a empresa vai estar já redondinha, sem ter ou não recorrentes ali no resultado, deve estar negociando um PL em torno de 7, que é um múltiplo bastante interessante. Preço-lucro de 7 vezes 2020, preço-lucro de 10 vezes 2019. Isso. Em 2020 ela também já deve estar entregando um ROI de 15%. Se você pagar valor patrimonial, uma empresa que entrega um ROI de 15%,
num mercado de CDI de 6,5 é um belo atrativo. Exatamente. Eu acho que tem uma cerejinha do bolo também, que essa empresa hoje, ela tinha uns 600, 700 milhões de estoque do MAC, já vendeu uma parte disso, fez alguns pagamentos de dividendos extraordinários, inclusive vendeu uma parte para um fundo imobiliário para receber o dinheiro e passar esse estoque para o fundo imobiliário, mas ela ainda tem mais ou menos uns 350 milhões de reais em estoque do MAC, que segundo a administração sinalizou, eles não precisam desse dinheiro. Hoje eles têm uma dívida líquida sobre o patrimônio em torno de 10%, uma das construtoras menos alavancadas do setor. E esses 350 milhões, conforme forem sendo vendidos os imóveis, vão ser devolvidos para o investidor. Isso dá mais ou menos... Via dividendos. Via dividendos, em torno de uns 20, 25% do market cap da companhia. Então, acho que você tem um carrego muito bom, ela deve pagar mais de 10% de dividend yield agora nesse ano, mais de 10% no ano que vem. O resultado de 2018 teve prejuízo, 2019 vai ter um lucro, acho que em torno de 120 milhões, alguma coisa. E no ano de 2020 ela deve estar lucrando entre 150 e 200 milhões de reais, né? Então é uma empresa que a gente... está pegando exatamente o ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão. Eles são muito transparentes assim na comunicação, nos conference calls, e na própria apresentação eles mostram muito bem esses dois mundos, como eles estão indo no Minha Casa Minha Vida e como que eles estão indo no outro segmento. Mas eu escolhi essa empresa um pouquinho para, se o investidor olhasse a foto feia 2 anos atrás, um ano retrasado, ou mesmo agora, talvez ele não ia comprar essa empresa, né? Então acho que é muito importante, o que a gente falou antes, né? Entender o que está acontecendo com a empresa. Às vezes a empresa não é ruim porque ela teve 1 ou 2 anos ruins. Nesse caso, a empresa tem uma história de muito sucesso, mais de 35 anos de sucesso. Uma empresa de dono, o dono está lá trabalhando aí, um cara muito competente. É uma empresa que a gente vê com boas perspectivas aí. Eu acho que a gente faz várias contas, mas ela tende a entregar um retorno aí de 15%, 20% ao ano aí nos próximos 2, 3 anos ali, que é um percentual de ganho bem interessante. E se o mercado quiser pagar um pouquinho e descobrir um pouquinho antes, talvez a gente ganhe 30%, 40%, 50% aí, possa até ir para uma outra oportunidade, né? É isso. Bom, a primeira dica, sugestão de compra do César, Direcional Engenharia, DIRR3. Qual é a segunda, César? Essa segunda é uma posição que a gente está comprando aí nos últimos 2, 3 meses, uma empresa de autopeças, é a Tupi, TUPY3, uma empresa de autopeças, é uma das líderes mundiais de aí na Santa Catarina, né, Joinville? Santa Catarina, Joinville, e em 2012 comprou plantas no México, né, então hoje está diversificada. O foco dela é fazer bloco de motor e cabeçote, vende basicamente para as grandes montadoras, Ford, Caterpillar, John Deere. É uma empresa que fez um re-IPO em 2013, ela comprou plantas no México em 2012 e fez um re-IPO para adequar a sua estrutura de capital. Então, ela estava na bolsa, mas assim meio esquecida, não tinha uma governança tão boa, não tinha tanta liquidez. Após esse re-IPO mudou a cara da empresa e desde então ela vem assim fazendo um bom trabalho, vem evoluindo. E de 2016 para cá, a empresa está com um foco muito grande em melhorar o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital empregado, melhorar a margem de EBITDA, saindo de algumas unidades, de alguns negócios que não dão tanto dinheiro, vendendo alguns terrenos. Tanto é que agora em 2018 ela acabou de publicar o melhor resultado da história dela, né? Tanto crescimento de receita, de lucro, lucro operacional, geração de caixa. Ela está sendo negociada hoje a um PL em torno de 10, para o ano que vem talvez um PL em torno de 9 e para 2020 em torno de 8, né? Ela hoje está extremamente assim desalavancada, a própria administração comenta que ela está com uma alavancagem assim subótima, ela tem uma dívida líquida sobre o EBITDA em torno de 1 vez, é muito pouco, dado com os juros. Então eles estão reavaliando isso, não fizeram, sei lá, nenhuma aquisição, nada. Eles devem continuar pagando bons dividendos e até mais do que tem pago recentemente, né? Hoje a gente olha que uma empresa deve pagar um dividend yield de 7 a 8% ao ano e um dividendo crescente nos próximos anos. Lembrando, né, de novo, num CDI de 6,5 bruto, né, que você ainda tem que tirar lá o imposto de renda, tem que tirar a inflação, 7, 8% isento, é uma coisa bem interessante. Talvez seja uma das empresas mais baratas do setor de autopeças, está negociando pouco acima do valor patrimonial, 1,2 vezes, tem um múltiplo EV/EBITDA em torno de 5, é o mais barato aí dentro do setor.
Enfim, é uma empresa que a gente olha com muitos bons olhos, né? Agora eu queria fazer chamar a atenção, né? Tem alguns riscos, né? No caso da direcional da Tupi, a gente gostaria de montar uma posição maior do que a gente tem hoje é em torno de 2,5% da carteira, a gente está reforçando. Porém, a gente identificou que 50% das ações estão na mão do BNDES e da Previ. O BNDES, nessa nova administração e com orientação do Paulo Guedes, já sinalizou que vai reduzir o balanço e vai ter que devolver o dinheiro aí para o governo e ele vai vender um monte de participações que eles têm. E provavelmente a Tupi seja uma delas. E a Previ também sinalizou que ela quer diminuir um pouco a participação que ela tem em renda variável, né? Então, o que acontece? Assim, dentro do conceito de ensinar o investidor a pescar, a gente montou uma posição pequena, estamos monitorando, gostaria de ter uma posição maior, porém, com esse risco iminente, eu acho que bem provável, a gente está acompanhando de perto, que eu acho que pode surgir uma oportunidade de ouro de comprar uma empresa muito boa, que já está interessante, por um preço ainda melhor. Que foi o que a gente falou antes, né? Esses movimentos técnicos, né, de venda, de necessidade de venda de ações é que geram as melhores oportunidades, os melhores pontos de entrada. Então, por exemplo, BNDES e Previ vão ter que vender, vão ter que, de certa forma, vai pressionar o papel, e aí quem está atento vai poder comprar essa bela empresa com gestão, empresa com potencial, num preço muito mais convidativo, né? Num preço mais baixo. E a gente gosta de falar muito assim de comprar em cima de vendedor forçado, né? Às vezes é a melhor coisa. Não é porque a Tupi tá cara, tá barata, ele tá vendendo porque o governo precisa do dinheiro e eles têm que desalavancar o balanço. Esse é o melhor caso. Quando você consegue comprar porque o vendedor teve que vender. Não é que ele quis vender, ele teve que vender. Perfeito. E eu acho que é muito importante o investidor ser bastante disciplinado, entender esses riscos e alguns deles ficar monitorando, né? Porque eu já tenho a posição porque eu acho que é um preço interessante, eu acho que não vai fazer feio. E o carrego, né, que é ganhar esse dividendo no meio do caminho de 7%, 8%, já me deixa mais tranquilo, mesmo com uma pressão vendedora. Mas pode ser, é bem provável, uma oportunidade de ouro que vai acontecer ao longo do ano de 2019. Então, acho que é uma empresa que eu gosto bastante aí, que eu acho que o investidor deveria olhar também. Ótimo. 2 empresas, Direcional Engenharia, Tupi. Então, são empresas que vocês já podem comprar, já montando a sua carteira microcap, junto com as companhias que a gente vai falar em cada módulo do nosso programa de treinamento. Bom, vamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer ao César a presença. E César, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir aqui contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da Real Investor e um pouquinho sobre as microcaps. Muito obrigado, Max. Obrigado, Empíricos aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é um tema que eu sou apaixonado e recomendo vocês a se dedicarem. Acho que todos nós somos investidores, né? A gente pode escolher ser um investidor medíocre ou um investidor excelente, né? Acho que nem o Graham defendeu bastante, né? O investidor empreendedor, né? Aquele que vai lá buscando conhecimento, aprendendo, etc. E eu acho que isso pode fazer uma diferença gigantesca na vida de vocês assim ao longo do tempo, hein? Obrigado, César. Muito obrigado, Um abraço. Até a próxima.